Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, passamos a apresentar o programa Centelhas de Luz. Produção e apresentação, Eliana Araújo e Ricardo Melo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele siga nos intuindo e iluminando, para que a gente possa aproveitar as reflexões dessa noite. Nós estamos iniciando mais um programa Centelha de Luz, que é um programa da Rádio Web Portal da Luz. Hoje, infelizmente, o querido apresentador Ricardo não poderá comparecer, mas a gente vai seguir o programa aqui com o tema de Meimei, Amparo Recíproco, psicografia de Chico Xavier, e o convidado Munir Raj, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Munir. Tá mudo? Esqueci de ativar o som, desculpa. Boa noite, reiterando, boa noite, Eliana. Prazer estar com você aqui nesse programa, que faz jus ao nome, né, Centelha de Luz, e por saber que é uma parceria com o querido Luiz Domingues, da Rádio Portal da Luz, também muito nos honra, e a única pena é que o Ricardo não está presente para confabularmos juntos, com quem eu tive contato, mas obrigado pelo convite, viu? Me faz muito honrado. Munir, eu que agradeço, viu, a sua presença. Queria anunciar que nós estamos também no SoundCloud e na Alexia, a Web Rádio Portal da Luz. Então é só procurar lá a Web Rádio Portal da Luz, programa Centelha de Luz, que vão estar todos os programas lá na divulgação. Bom, então para iniciar o programa dessa noite, Munir, você poderia fazer uma prece para a gente? Sim, é um prazer. Então, convidamos a todos e a todas os que estão no chat, ou que irão posteriormente, para que fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus, nosso divino mestre de amor e luz, e agradeçamos a Ele pelo dia de hoje, benesses recebidas, pelo amparo divino, pelo corpo sadio, pelas nossas atitudes diárias, por tantos amigos que nos concursam a estrada, pelos nossos familiares que nos sustentam, pelas noites e pelos dias. E rogamos, Senhor, que Tu estenda seus braços dadivosos por toda a humanidade que sofre. Aqueles que choram de dores, sejam físicas ou morais, que se encontrem internados nos hospitais, respirando por aparelhos, desenganados pela medicina humana, aqueles que estão nos cárceres, nos presídios, nos albergues, nos manicômios, nos asilos, nas creches, e aquele Senhor que nesse momento se encontra nas sarjetas das ruas, se é um lar que os acolha, se é um trabalho que os dignifique, se é um pão que mitigue a fome, sem esperança na manhã. Aqueles que dormem embaixo das pontes, que vagueiam sem destino, que cada um ao seu modo, se kármico não for, receba o beneplácito da sua presença divina, a sua misericordiosa intervenção, para que todos, indistintamente, prossigam seu caminhar. Pedimos que olhe por nossos governantes, para que essa polarização no Brasil possa ser amenizada, para que os interesses sejam mútuos e gerais do povo que tanto almeja sua paz.
precisamos também, Senhor, unir os nossos ideais em torno do amanhã, para que hoje possamos realizar os intentos da boa vontade, da pacificação, do amor ao próximo, começando por nós mesmos. Pedimos ainda pelos países que se encontram em conflitos, países irmãos se agredindo, para que seus governantes sejam bafejados pela luz do teu amor e que cesse a ignorância humana para se evitar mais derramamento de sangues, esfacelamento de famílias. E pedimos, Senhor, que neste momento que aqui nos encontramos, possamos receber as instruções, as inspirações dos Espíritos Amparadores do Alto, para que a nossa irmã que conduz o programa seja bafejada pela sua luz e nós possamos receber também os pensamentos que possam emitir a mesma intensidade. Graças te rogamos, Pai da vida, e te pedimos, permaneça conosco hoje, por amanhã e todo sempre. Que assim seja, Senhor, permitindo-nos o início desse pequeno encontro. Que assim seja. Bem na hora, o cachorrinho meu resolveu latir. Eu falei, nossa, que bom, a gente essa noite teve a graça de receber a prece de um bichinho também. Ele comemorou junto. Muito bem, nos abençoou. Que bom. Antes da gente começar, Munir, eu queria já agradecer a presença aqui da Adriana Helena, da Antônia, da Roberta. Muito obrigada pela presença. Então, a gente vai... Antônia de Fátima Zaramella é uma querida amiga aqui de Fátima do Sul, presidente do Centro Espírita Tia Versi. Que legal. Ah, que legal. A Adriana Helena, ela sempre nos acompanha. Muito obrigada, Adriana. A Roberta também está pedindo vibrações. Ao final do programa, a gente faz uma vibração geral para a intenção das pessoas que vão colocando aqui nomes, o que elas estão precisando, e aí a gente já pede para o pessoal ir preparando aí a sua aguinha fluidificada, sua aguinha, né? Que ao final vai ser fluidificada, energizada com as preces. E aí a gente faz uma prece em intenção de todo mundo que vai colocando aqui, vai deixando no chat os nomes. Bom, boa noite, Renato, boa noite, Ana, Maria. Então a gente vai começar aqui com o texto de Meimei, chamado O Amparo Recíproco. Então, Meimei diz o seguinte: reforma íntima. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá no livro Sentinelas da Alma, capítulo 9, título Amparo Recíproco, autoria de Meimei, psicografia de Chico Xavier. Meimei diz o seguinte: reforma íntima. Duas palavras que enfeixam numerosos apelos à sublimação espiritual. Não te enganes, porém, em nos referindo a esse imperativo da vida, coloquemo-nos todos na órbita de semelhante necessidade. Não te julgues intangível. Se ainda não sofreste o assédio dessa ou aquela tentação, é possível que o teu dia de luta, nesse sentido, aparecerá mais depressa do que pensas. Esse amigo conquistou a honestidade, mas ainda não se livrou da sovinice. Aquela irmã atingiu louvável equilíbrio sentimental. No entanto, ainda carrega consigo grande peso de orgulho. Outro amigo é um modelo de generosidade. Contudo, não perdoa a mínima ofensa. Determinada companheira é um retrato da dedicação em família, mas converte-se facilmente em franca representação do egoísmo em se tratando do interesse dos outros. Esse irmão alcançou alto grau de cultura. Entretanto, não se contém perante certas tentações de caráter afetivo. Encontramos outro que brilha na condição de autêntico herói do trabalho. No entanto, ainda não sabe afastar-se do propósito
de empalmar os bens alheios, desde que encontre facilidade para isso. Reportamo-nos ao assunto, a fim de anotar que na Terra somos todos necessitados de compaixão recíproca. Analisemos os pontos frágeis da cidadela em que se nos oculta a personalidade e auxiliemo-nos uns aos outros. Jesus nos dedicou um só mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E atrevemo-nos a crer que o Divino Mestre nos terá dito nas entrelinhas: perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Meimei. Então, eu passo a palavra agora a Munir para as suas primeiras impressões do texto e as suas reflexões. Obrigado, Eliana. Esse texto é muito reflexivo, profundo e tem o condão de nos movimentar a alma. Por quê? Porque ela começa falando, pelo título, de um amparo que não é unilateral, é recíproco. Então, ele advém de mais de uma força que, conjugada com a outra, a de quem a solicita e a de quem a prestigia, fazendo-a fortalecer e autorizando aquele ser que busca o amparo a ser atendido. Então, a reforma íntima é o ponto inicial, como Santo Agostinho nos fala no Evangelho, e também como ele próprio traz uma mensagem lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta inteligentemente qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, e ele responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, quando nós viajarmos para o nosso mundo interior e descobrirmos quem realmente somos e usar os potenciais divinos que já estão íncitos em nós desde a criação, a partícula divina foi inserida em nós, mas ela não basta por si própria, é preciso que nós lustremos esta pedra bruta, escolhendo nos pergaminhos da alma os pontos objetivos e próprios que nos farão melhorar. Então ela nos coloca aqui que nós viajamos pela estrada da vida, nos distorcendo nas relações sociais. Ora em sobressalto, ora em incomodidade, mas nós devemos seguir apenas um exemplo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 6 Kardec fala do Cristo Consolador, tem uma mensagem maravilhosa no item 5, a vinda do Espírito da Verdade, que ele nos pede assim, endereçou aos espíritos, mas pode ser qualquer cristão que acredite numa superioridade. Espíritas, poderia ser cristãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que do além-túmulo que supunhais fosse o nada, vozes vos proclamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Mensagem enviada pelo Espírito de Verdade, da equipe crística de Jesus, em Paris, em 1860. Então, o que a mensagem nos traz? Ele nos pede para que nós nos apeguemos a um ser que foi nosso modelo guia, que é Jesus. E que ele nos indicou esse mandamento de nos amarmos uns aos outros como ele outrora nos amou. Eu acho que, Eliana, para iniciar o nosso diálogo, essas considerações iniciais, entendo, reputo, muito importantes para que nós coloquemos o nosso interior em dia. Obrigada, Munir. Bom, as considerações iniciais aqui para mim,
é justamente que Meimei vai começar dizendo com o título Amparo Recíproco, como a dizer que todos nós precisamos amparar uns aos outros. E lembrando dessa mensagem de amparo, né, eu vou lembrar lá daquela parábola do grande banquete. E também vou lembrar daquela parábola do devedor implacável. Talvez o devedor implacável seja a melhor narrativa nesse momento. Porque lá nessa parábola a gente vai reconhecer que tudo que nos é ofertado é misericórdia divina, é concessão divina. E nós estamos aqui como meros usufrutuários de tudo, né? Do corpo, dos benefícios que temos na terra, do tempo, da saúde, do ar que respiramos, da comida que nos alimentamos, do planeta Terra que foi construído para nos receber. Então, tudo isso foi concessão, empréstimo divino para que o nosso espírito pudesse, então, evoluir. E por isso a gente precisa compreender que nós estamos aqui não para sermos inimigos uns dos outros, mas para sermos filhos de Deus e cooperadores da criação. Então a gente passa a compreender com essa parábola do devedor implacável que nós muito cobramos os outros e pouco oferecemos. E que se formos pensar em tudo que nós usufruímos, nada é nosso. E a gente deveria, ao invés de cobrar, agradecer o tempo todo as oportunidades que Deus nos concede para que a gente possa evoluir. Nada é nosso, tudo vai embora. A única coisa que nós ficamos, que permanece conosco e que nós levamos daqui são os corações que nós conquistamos, é o bem que a gente faz, e é tudo isso que vai fazer a diferença quando não estivermos mais aqui. Não vai ser solicitado o que nós construímos, o quanto que nós angariamos de dinheiro, ou o que nós fizemos com o que nós conquistamos aqui na Terra em termos de bens materiais, mas sim o que foi feito com o tempo que te foi dado. O quanto de cooperação você utilizou para conquistar a iluminação interior que você precisa para que seu espírito possa evoluir. O quanto de bem e a qualidade do bem que você fez. O que você aprendeu com o tempo que te foi dado e com as experiências que Deus te concedeu. Então, para mim, são essas considerações iniciais da necessidade da gente se amparar uns aos outros, porque Meimei nos coloca aqui como irmãos, como criaturas iguais, seres humanos, todos com várias limitações e dificuldades, e que precisamos uns com os outros aprender, porque ninguém é infalível, cada um de nós tem defeitos e limitações a serem superados, embora a gente consiga superar alguma dificuldade, existem uma imensidade de outras que nós ainda vamos lutar contra elas. Perfeito, Eliana. E a Meimei é providencial quando ela pede, quando ela se reporta ao assunto de que na Terra somos todos necessitados dessa compaixão recíproca, ela complementa pedindo-nos, rogando-nos que nós analisemos os nossos pontos fracos da nossa cidadela, ou seja, o nosso íntimo, em que se nos oculta a personalidade, onde nós guardamos os nossos potenciais divinos e os nossos excessos mundanos, né? Para que nós nos auxiliemos uns aos outros. Porque é uma referência aos exemplos do Cristo que nós tenhamos conduta irreprovável. Então, nós precisamos buscar a nossa reforma constante, a reforma íntima,
E essa alteração depende da nossa concentração. Então, nós precisamos garantir essa concentração com princípios mentais homogêneos, porque o nosso pensamento cria essa energia. Então, esse hábito torna-se automático à medida que nós nos adestramos a nos viajar intimamente, nos corrigir, nos conquistar. E essa é uma premissa básica que todos os textos espíritas nos trazem. Então, nós podemos ver que essa renovação íntima, o autor Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Hamed, na obra Renovando Atitudes, ele tem um texto, número 8, que fala de renovação. E ele cita justamente a passagem que está em Efésios, quando Paulo de Tarso diz o seguinte: a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências, ou seja, dos prazeres enganosos, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo. Então, vem de encontro com o que a Meimei nos diz. Quando nós modificamos os nossos hábitos viciosos, ainda correlatos em nosso íntimo, nós buscamos essa transformação espiritual da mente que vai nos trazer uma nova vida como homem novo que ele fala. Então, ele quer dizer que nós necessitamos nos reportar a essa mudança que Paulo de Tarso endereçou aos discípulos de Éfeso, que era preciso, essa renovação. Então, nós somos um todo, corpo e alma, regido pelas normas amoráveis de Deus, e o ser inflexível que somos nós tende a ficar parado no tempo e a não se adaptar, enquanto que aquele que é mais maleável realiza suavemente no tempo, atualiza-se e coloca a par das coisas novas. Então, nós devemos lembrar como se fosse a cachoeira de águas torrentes, que é sempre renovada, sempre oriunda das chuvas, do orvalho, das nascentes, enquanto que aquela que é estagnada é inerte, deteriorada e torna-se foco de larvas e putrefação. Então, é interessante nós vermos essas denominações que podem ser comparativas do nosso exercício diário, hoje, como pessoas de frente com essa perspectiva que ela nos oferece. Munira Meimei, ela vai falar então da necessidade da reforma íntima, né? A reforma íntima, que é a nossa necessidade de iluminação interior. Exato. Em João 3,3, Jesus vai dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está falando ali que a gente precisa renascer dentro de nós mesmos. Esse renascimento interior seria, então, atingir essa iluminação. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, por experiências no dia a dia, que nos trazem infinitas dores, muitas vezes essas experiências estão convidando-nos a esse renascimento. Esse renascimento seguindo com Cristo. Porque nós, quando estamos aqui refletindo sobre a mensagem de Meimei e do Cristo, nós estamos exercitando a reflexão para que quando passemos por essas circunstâncias que são tempestuosas na vida, a gente consiga lembrar desse versículo e lembrar que todas essas situações que nos convocam aos sentimentos de dores, de dificuldade, são, na verdade, recursos divinos e pedagógicos para que a alma possa se iluminar. Como isso acontece? Então, quando convivemos com pessoas difíceis, que julgamos não conseguir conviver, o que Jesus está pedindo ali do nosso coração é justamente a capacidade de tolerar o nosso irmão, no sentido de tentar ter empatia, compreender como ele pensa, como ele age,
e assim tolerar as próprias atitudes, aprendendo a conviver, aprendendo a perdoar, né, aquilo que chamamos equívocos, mas que são, para o nosso olhar, erros, mas muitas vezes para o olhar do outro ainda não são. Então Jesus vai nos convidando a fazer essa reforma interior, que é buscar encontrar dentro da gente essas sombras, ou seja, a sombra é aquilo que eu não conheço de mim. São itens da minha personalidade que eu ainda não vi e que quando as experiências do dia, né, do dia a dia com as pessoas, com as circunstâncias, me requerem uma emoção, muitas vezes essa emoção negativa é o convite de refletir sobre esta emoção e perguntar: o que Jesus me convoca nessa situação? O que ele quer de mim? E nós temos a resposta de Meimei, justamente ao final, né, do último mandamento que Jesus vai dizer aqui: amar uns aos outros como ele nos amou e perdoar uns aos outros. Então, o convite de Jesus é o tempo todo para que a gente aprenda a se amar, aprenda a amar o outro e aprenda a perdoar. Lembrando que o amor só é possível com o primeiro passo, que é o perdão, para tolerarmos uns aos outros, aprender a compreender, conviver uns aos outros, compreendendo que cada um tem um jeito de viver, um jeito de pensar, um jeito de compreender e um jeito de ter atitudes. E que não existe certo ou errado, mas existe cada individualidade, cada coração. E o trabalho, justamente, é esse aprendizado, o amor incondicional. Exato. E você falou com tanta propriedade, Eliana, que esse amor condicional é um sentimento de pertencimento à vida, que Emmanuel nos traz na obra Pensamento e Vida, quando ele fala do templo doméstico, que é exatamente o local onde se reúnem aqueles que se retratam uns nos outros. Então, a partir da nossa convivência familiar, é lá no cadinho doméstico, no templo onde nós nos recolhemos, é que nós nos revelamos verdadeiramente quem somos. Porque na sociedade, no contato com o outro, nós podemos usar disfarces, máscaras, né? E nos fazer diferente do que somos. Mas no lar não tem como esconder. Então, é lá que nós vamos pensar juntos com os demais sobre a necessidade que temos de atender os nossos petitórios interiores. De, ao acordar, aquele que convive comigo no mesmo local, seja recepcionado com um bom dia, com um sorriso, com uma pergunta se teve uma noite boa ou não, porque é ali que nós vamos demonstrar as nossas ações. Então, é necessário educar nosso pensamento. E para educar o pensamento, nós precisamos ter uma disciplina, uma persistência, coragem e habitualidade. Tudo é hábito. Até a oração, que é repetida diariamente, como o Pai Nosso, à medida que eu a repito, eu não preciso mais pensar no texto. É maquinal. E quando é maquinal, ela prepara uma concentração, uma sintonia que o nosso pensamento convoca. Então, importante você ter falado isso, porque a gente pode citar o Evangelho, lá em Lucas 6,45, quando o evangelista diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Ou seja, é esta atitude diária, sempre na tentativa da correção dos nossos equívocos, nossos vícios, é que nós poderemos fazer esse desafio a nós mesmos, no conhecimento que Santo Agostinho nos pede, né? Queria registrar aqui a presença de algumas amigas aqui que estou vendo, em Marta Andrade, que é lá do Rio Grande do Sul, Miguel Oliveira, Simone Alves, professora, está aqui a dupla de cantores amigos nossos, o José Aparecido e a Célia, que são uma dupla de cantores de música espírita. Muito bom.
A Joséia Aparecido e a Célia, eles vieram no programa Centelha de Luz. Ah, que Foi, bom. acho que Muito bom, sábado passado. muito bom. Bom, a Meimei, ela vai dizer que ninguém está imune, né, a passar por desafios e tentações. Então, a gente precisa começar a compreender e a reconhecer as nossas vulnerabilidades, que é o que o Munir trouxe com o Santo Agostinho, o exercício do autoconhecimento. Começar a observar as nossas reações, né, as nossas reações perante as circunstâncias da vida. Então, quando acontece alguma coisa que nos tira do sério, a gente perde o chão, qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta? E aí, então, vamos começar a identificar dentro de nós o que precisa ser mudado, né? Muitos de nós já conseguem avaliar que precisa ter mais paciência, mais perseverança, porque quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente muitas vezes desequilibra, desespera. Então, a reconhecer aonde está a nossa fé, a como conquistar uma fé mais profunda, né? A identificar dentro da gente quais são os nossos pontos frágeis. Meimei, a irmã Sheila vai dizer que nós temos pontos mortos dentro da nossa personalidade. Então, cada vez que alguém entra em contato conosco e nos retira alguma emoção, algum sentimento que dói, a gente precisa observar essa dor, porque nesta dor está um ponto morto da personalidade que precisa ser trabalhado. Então aí a gente vai se reconhecendo invejoso, egoísta, orgulhoso, arrogante, prepotente, né? E a gente vai vendo que existem várias personalidades dentro da gente mesmo. Muitas vezes a gente nunca se viu numa situação de vingança, mas às vezes na pequena retribuição a gente percebe essa vingança de querer mostrar para o outro que ele errou, de quando a gente quer julgar o outro, quando a gente fica olhando os defeitos do outro, quando a gente está numa conversa aí que aponta os pontos negativos dos outros, né? Sejam eles outras pessoas, sejam eles familiares, sejam eles irmãos nossos de doutrina. Todas as vezes que nós estamos identificando os pontos frágeis dos outros, muitas vezes, se aquilo nos incomoda, pode ser que seja uma projeção de nós mesmos, que não nos enxergamos, mas enxergamos no outro a vaidade, o orgulho, a arrogância. No outro eu consigo apontar, no outro eu consigo ver o cisco que está no olho dele, mas eu não consigo enxergar dentro de mim a trave que existe no meu, como disse Jesus. Então eu não consigo enxergar em mim esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência, mas eu consigo enxergar no outro. Então observa que quando a gente julga e aponta o outro, muito nós estamos falando de nós mesmos ao invés do outro. E por isso a Meimei vai dizer, a gente é necessitado de compaixão e apoio uns dos outros, porque todos estamos no mesmo patamar ali, nós todos estamos tentando evoluir, embora alguns alcancem algum grau de evolução em alguma área da vida, todos nós somos seres humanos e estamos juntos tentando evoluir. Por isso a gente precisa se dar mãos uns aos outros, porque quando um cai, a gente, em vez de apontar e falar, olha, você foi arrogante, você foi prepotente, você como espírita não devia estar fazendo isso, não devia fazer aquilo. Não, essa não é a nossa postura. A gente devia estar ali auxiliando o nosso irmão que caiu, porque hora ou outra vai ser a gente. Sem dúvida. Isso é um trabalho diário, contínuo, né, Eliana? Porque Jesus mesmo disse: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo.
a cada dia basta o seu mal, né? Então, nós devemos esquecer as ansiedades e viver o hoje, fazendo as ações boas enquanto é dia, enquanto estamos a caminho. Porque essa construção desse edifício divino em nós, ele só vai erguer se o santuário for sagrado. E para que o santuário seja sagrado, esse santuário que nós construímos, edificamos em nós, é seguindo os exemplos, o amor de Jesus, para que nós, ao sermos coedificados, sejamos nós uma habitação de Deus em nosso espírito. Então, a nossa arquitetura poderá acompanhar linhas tradicionais, mas nós precisamos, a cada dia, atender os aspectos modernos da sua modelação, na construção do bem-querer, da afabilidade, da doçura, da resignação, do bom trato com o outro, com a outra, né? Então, nós precisamos desempenhar a cada dia uma autoavaliação de nós mesmos, para que retiremos, como disse o Paulo, essas concupiscências que ainda habitam em nós. E aí aprendamos a dividir tanto a felicidade, quanto as vitórias, quanto os anseios. Tudo aquilo que nós fizermos em conjunto é uma forma de propagação do nosso sentimento de humildade, que é o que nos faz modificar perante as adversidades. Queria também registrar a presença das amigas Maria do Carmo Castro, Marisa e Vilma, as amigas. Boa noite, Maria do Carmo, Vilma, Marisa, o querido Nonato, boa noite, sejam bem-vindos. A Marta também, Miguela, Simone, sejam bem-vindos. Também aqui Ana Maria, José Aparecido e Célia, que a gente já falou aqui, o Renato, Ana Maria, a Rebeca, sejam todos bem-vindos. Quando, Munir, você foi falando ali da conquista, né, da elevação espiritual, Meimei vai falar que a nossa necessidade é de reforma íntima. Então, Jesus vai dizer, né, que sobre a candeia, que os olhos são a candeia da alma. Se o teu corpo, se os teus olhos forem luz ou simples, todo o teu corpo será iluminado, mas se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo também estará em trevas, né? Como a dizer o seguinte, a nossa necessidade é de iluminação interior. Então, muito daquilo que eu posso utilizar como reforma íntima é o reconhecimento de como eu estou olhando a vida, como eu estou olhando a dinâmica da minha vida, daqueles que têm contato comigo, dos meus familiares, do meu trabalho, para onde está indo a minha vida, como é que eu estou olhando o mundo? Será que eu estou com um olhar pessimista de que o mundo não tem mais jeito, as pessoas não têm mais jeito, é melhor desistir de tudo? Ou será que eu estou olhando as circunstâncias como oportunidade de crescimento, como gratidão, com gratidão, né? Agradecendo todos os momentos de aprendizado, agradecendo todas as pessoas que passaram pela nossa vida, que de alguma forma elas nos ensinam, mesmo que sejam com dores. Então, a medida é como eu estou olhando os outros e a circunstância. Se eu começar a analisar isso, cada um de nós, e analisando como a gente está falando do outro, falando das circunstâncias, falando da vida para os outros, para pensar. Aí você vai conseguir identificar dentro de você o quanto de luz ainda falta, ou quanto de sombras ainda tem, ou quanto de luz já conseguiu conquistar. E se identificar a sombra, não se menospreze ou se julgue
culpado, tentando se punir por não ser perfeito, porque todos aqui, como diz Meimei, estamos tentando evoluir, então é parte do processo que a gente caia. Não faz mal cair. O que faz mal é permanecer em queda. O quanto tempo nós vamos ficar caindo. Então, nossa vida é como se fosse aquele aparelho de eletrocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, desce. A nossa vida diária é um constante sobe e desce. Então, às vezes a gente acorda bem, no meio do dia a gente já não está tão bem, no final a gente melhora ou piora. Mas quando aquela linha fica contínua, acabou a vida. Então, não esperemos que a vida seja uma vida sem dificuldades, porque essa vida não existe, não é essa que o Cristo nos prometeu. A vida que o Cristo nos prometeu é de superação das nossas limitações, para que nós possamos ser ferramentas melhores do Cristo. E para isso, viver com Cristo é muito difícil e desafiador, porque ele nos convoca a sentimentos que nós não estamos preparados. Perdoar é uma situação muito difícil quando é uma alma querida que nos magoou por uma vida inteira. Mas a forma é do Cristo. Ele nos pede para perdoar. Então, embora não sintamos esse perdão no coração, nós podemos escolher perdoar e ir treinando para conquistarmos essa virtude. Da aceitação de nós mesmos. Porque se eu sou resignado com o que me ocorre, eu sei trabalhar melhor estas impropriedades, aceitando a vida que Deus me deu, como eu sou, meus familiares, que às vezes não são aqueles que eu pedi ou que desejei, os meus conflitos, que são interiores e diferentes dos outros, as minhas decepções, que não são as mesmas dos meus entes queridos. A minha parentela, eu tenho que aceitá-la, porque, afinal de contas, é a que eu mereci, que eu clamei, que eu pedi. As minhas dificuldades financeiras, porque, afinal de contas, elas são as provações para que nós possamos superar obstáculos. As ingratidões são praticadas contra nós, porque, a partir delas, nós saberemos valorizar o outro. Então, nós devemos aceitar a tudo e a todos, as atitudes, buscando fazê-las o melhor possível, né? Porque, como disse Paulo, lá em Efésios, né? Desperta, tu que dormes. Nós precisamos despertar. Então, nós precisamos despertar consciencialmente falando, como diz Joana de Ângeles, porque nós precisamos diariamente fazer uma revisitação a nós mesmos. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, como disse a doutrina espírita, nós haveremos de colher aquilo que nós disseminamos durante a nossa andança espiritual, material, que caminhará para o espiritual. Então, o eminente Leon Denis afirmou, na sua obra magnífica, lá do Grande Enigma, que o homem, o ser, dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no nominal e sublima-se no angelical. Para que nós cheguemos a esse estágio angelical, é preciso que despertemos desse dormir e agir com consciência, para que nós nos miremos nos exemplos do Cristo e levantarmos-nos entre os mortos, como disse Paulo, desperta tu que dormes. Né? Então, é uma proposta evangélica de cristianização, que uma rede de luminares que nos antecederam experimentaram e nos trouxeram como exemplos. Eles não nos forneceriam isso se não tivessem o conhecimento de tudo isso. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma fonte de luz que nos conduz a essas instruções.
E a reforma íntima se dará quando nós nos conscientizarmos de que esses elementos conjugados é que farão a nossa cota final no inventário que será reservado a nós, cada quinhão que recebermos. Monir, olha o que Jesus fala também, aquele diálogo com Nicodemos, né, que está no Evangelho de João. Ele vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, o que a gente está comentando aqui e o que Meimei vai nos trazer, que todos nós estamos passando por processos de evolução. E por meio desses processos, muitas vezes enfrentamos dificuldades. Estas dificuldades são justamente para nos convidar a evoluir, a evolução de intelectualidade, a evolução emocional, a evolução em todos os sentidos. E para isso, precisamos da divina pedagogia de Deus, que nos tira da zona de conforto, da zona da estagnação. E por nos tirar da zona de estagnação, muitas vezes a gente reluta, porque não é confortável seguir o Mestre. Não é confortável pegar a nossa cruz e seguir após ele. Não é confortável enfrentar as injúrias do mundo, perdoando e amando aqueles que nos perseguem, aqueles que são chamados de inimigos. Mas esse é o convite do Cristo. Porque a partir do momento que escolhamos seguir esse caminho, nós temos uma promessa que está em Coríntios 1, onde Paulo vai falar, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós não conseguimos imaginar ainda o que tem preparado para nós, aqueles que querem seguir o Mestre Jesus. Aqueles que querem fazer a boa vontade, praticar o bem, aqueles que querem seguir a Deus. Mas o convite é difícil, porque nós precisamos nos capacitar para mudar as nossas formas, as nossas estruturas de personalidade, as nossas estruturas de pensamento, as nossas estruturas de emoções. E tudo isso é um trabalho árduo e muitas vezes sofrido, em que quando Jesus vai dizer isso a Nicodemos, ele vai dizer: por misericórdia divina, sabemos, Deus sabe que a gente não consegue se modificar de um dia para o outro. Por isso é preciso nascer da carne e do espírito, ou seja, eu preciso reencarnar várias vezes para passar por diversas experiências e assim experimentando os sentimentos para que eu possa então evoluir. E aí eu renasço também do espírito através das experiências. É um renascimento duplo. É misericórdia divina, a reencarnação que nós adquirimos aqui, que estamos. Por isso, precisamos utilizar bem o nosso tempo. E embora seja uma tarefa quase muitas vezes impossível que pensemos, nós vamos superar todas as nossas limitações, porque elas estão na nossa mente. A gente precisa ir se superando a cada dia. E é uma pequena escolha de mudança diária, uma pequena migalha de boa vontade que você possa utilizar. São esses pequenos degraus que vão construir para a gente a escada das bem-aventuranças. A escada que Jesus vai dizer sobre a humildade, a conquista da resignação, da pacificação, da justiça, misericórdia, a pureza de coração e a pacificação interior, para então
podermos servir a Deus como ferramentas puras dele, as bem-aventuranças. É assim que a gente precisa se preparar. É uma tarefa longa, difícil e árdua, mas ela será concluída. Todos nós a concluiremos. Mais dia, menos dia, chegaremos lá. Sem dúvida, Eliana. Que bom te ouvir. Muita propriedade, muita segurança, porque nós dependemos dessa sintonia. E os arquitetos espirituais do universo vêm ao nosso socorro, desde que nós possibilitamos a eles condições de agir, né? Emmanuel, na obra O Consolador, diz que uma encarnação é como um dia de trabalho. Então, a autoiluminação nossa não pode ser conseguida apenas por uma existência na Terra. Se nós levarmos em consideração os personagens citados, Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, eles tiveram encarnações pretéritas de grande progresso intelecto-moral. Então, essas referências que eles nos trazem, elas são catalogadas para o nosso aprendizado. Então, o nosso pensamento é criador, é força dinâmica, é vitalidade. Mas nós precisamos modelá-lo. Como modelá-lo? A partir dos nossos conceitos íntimos do que é justo, do que é certo, do que é legal, né? Do que é caritativo. Então, essas ideias vão sendo modeladas e eles expandem o pensamento que confere forma aos seus atributos e expande-se pelos nossos fluidos vitais na nossa aura. Por isso que alguém diz assim, puxa, fulano está apaixonado, ou fulano está irado, né? Porque ele emite para o exterior do seu organismo o que ele carrega no íntimo. Então, é importante que nós nos adestremos através do estudo, das orações, da disciplina, da constância, do bem-querer, feitura do bem ao próximo. Então, são ensinamentos do Cristo que vai nos proporcionar paz e sabedoria. Mas é preciso que nós tenhamos a iniciativa, através do livre-arbítrio que nós temos em nós, fazer à vontade, expandir esses pensamentos. Então, tudo que você falou está imbuído nessa mensagem maravilhosa da nossa Meimei. Munir, você sabe que por muito tempo eu fiquei pensando, né? E as respostas chegam quando a gente menos espera. E lembrando da transformação de Saulo para Paulo, a dificuldade, né, da gente se transformar. E aí, questionando, mas como será essa mudança? E Leon Denis vai dizer, né, que é o amor que vai destruir o orgulho, o ódio e tudo mais. Porque enchendo-me mais de iluminação, de reflexões sobre a palavra do mestre, de estudo sobre as suas palavras, de reflexão sobre o que eu preciso aplicar na minha vida, o que eu estou fazendo, aquilo que eu não estou fazendo, aquilo que preciso melhorar. Então, são essas reflexões que vão trazendo ao nosso coração a vontade de ser cada dia melhor. E mesmo assim a gente trabalha, muitas vezes a gente falha, né, no dia a dia, porque nosso humor oscila, porque tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está sem paciência, tem dias que a gente está com raiva, então é muito difícil essa reforma e a gente acaba se cobrando muito quanto a isso, né? E pensava assim comigo, como se transformar, como isso acontecerá. E eu acho que aí eu lembrei de Marcos, quando Jesus vai dizer assim, né? Que é como se fosse uma sementinha plantada e o homem dorme noite, dia e noite, e quando olha para trás, aquela árvore se formou. E aí eu falei, mas como, né? Ainda perguntando como isso vai acontecer, sendo que eu treino, eu tento todos os dias e mesmo assim eu falho.
E aí vem uma mensagem que eu estava estudando, assim, de André Luiz, não vou me lembrar o livro, mas onde André Luiz estava falando o seguinte: Jesus sabe exatamente da nossa capacidade, e ele sabe que não nos é capaz sentir igual ele sentiu, converter os nossos sentimentos na conversão daquilo que ele veio nos trazer. Mas não será nós que vamos converter esse sentimento, e sim Jesus. Sem ele, isso é impossível de acontecer. Então, André Luiz vai dizendo, é colocando o Cristo dentro do coração, é trazendo ele vivo em mim, que o Cristo converterá o meu sentimento em amor incondicional, o meu sentimento em perdão incondicional. Então, é fortalecendo o nosso interior para que o Cristo more dentro da gente. E então o Cristo converte tudo isso nas verdades que ele nos trouxe, no amor, na compreensão, na compaixão e na resignação. E aí fica mais fácil de compreender, né? Como fazer isso, então? Orando, refletindo, buscando programas que vão nos trazer reflexões da consciência, a própria Bíblia, né, estudando as mensagens do Cristo, refletindo sobre nós mesmos e colocando cada dia no nosso interior o Cristo como nosso amigo, nosso irmãozão maior, né, que está aqui conosco, nos sondando o coração e a mente, nos auxiliando em todos os momentos da vida. Então é dessa forma que o amor vencerá o orgulho e o egoísmo, e que os nossos sentimentos se converterão em sentimentos sublimados, que a gente possa, então, ter mais tempo com Cristo, todos os dias. Então, agradecer aqui a participação da Vilma Moraes, que ela toca num ponto essencial. O amor, ela diz, é a resposta para tudo, é excelência, né? Então, na caridade que nós aplicamos o amor, é que ele reverte em nosso favor. Aí lembro lá do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fénelon fala com uma inspiração incrível, dizendo que o amor é de essência divina. E do primeiro até o último, possuís no âmago do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, Deus é tão magnânimo, tão bondoso, tão generoso conosco, que ele já nos imprimiu no coração essa centelha desse fogo sagrado que é o amor. Cabe a nós, como seres viajantes de um tempo, utilizar esses efeitos do amor para a nossa própria melhoria moral, que consequentemente reverte à raça humana e a nossa felicidade na Terra também, né? Então, aquele que busca imprimir ao seu interior esta chama sagrada, ele chegará certamente a esses efeitos. Como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da perfeição. Características da perfeição. E você já citou aí essas passagens bíblicas, quando Jesus, através do evangelista, disse, amai vossos inimigos, fazer o bem a que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo, diz ele. Se saudardes apenas vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem os mesmos? Então, ele nos pede para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, Jesus esclarece isso com muita propriedade. Por quê? Porque isso é a essência da perfeição, que é a caridade que ela citou no mais amplo significado. A Vilma citou aí, né? Então, está no capítulo 11, 10 do Evangelho, né? Então, nós precisamos nos tornar pessoas de bem. E as pessoas de bem chegam a esse prisma, a esse patamar, a partir dos seus movimentos interiores. Quando eu, no meio que me abriga, independente qual seja, eu me transformo, por minha iniciativa, através dessa autoiluminação que Emmanuel nos fala e que Deus nos concede a nosso favor, desde que nós tenhamos a boa vontade. Então, como que iniciar esse trabalho de iluminação da nossa alma? Através de esforço individual,
que deve começar com o autodomínio. Quem nos diz isso é Emmanuel. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores que ainda há em nós, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Mas ele diz que tudo isso é possível quando nós abrirmos o conhecimento, através da porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, e é indispensável isso para a nossa sagrada iluminação da vida. Então, em matéria de conhecimento, nós ainda estamos engatinhando. Nós precisamos voltarmos para nós mesmos, a fim de que tenhamos os resultados que tanto almejamos, né, Eliane? Que ainda estamos longe, por sinal. A Vilma comenta sobre o amor também, Munir, eu lembrei de Leon Denis, que ele vai falar que o amor é o sentimento por excelência. Não sei se for Leon Denis, eu acho que é Emmanuel que vai falar que o amor é o sentimento por excelência. Então, Vilma e Munir e todos aqui, a gente vai compreendendo que todos nós estamos num processo de evolução, é um processo de evolução da alma, é um processo de evolução da inteligência e é um processo de evolução do sentimento. Por isso o amor é o sentimento por excelência, é aquele sentimento de amor ágape que o Cristo veio nos ensinar, que é o amor incondicional. Esse é o sentimento por excelência, aquele que ainda não conquistamos, mas como faz parte da evolução, assim como a nossa inteligência também vai avançando, nosso sentimento também avançará. Por isso que a Divina Misericórdia nos oferta dificuldades para que saia aquele anjo que Leon Denis vai dizer que está dentro da gente, mas ainda cristalizado. Nós temos virtudes que estão ocultas a nós mesmos. E para que essas virtudes possam sair, é como então aquele artista que esculpe o anjo na pedra, através das marteladas, das dores, das experiências. Essas marteladas vão tirando de nós as virtudes que estão ocultas, modificando o nosso interior para melhor, e assim, se bem aceitarmos, bem compreendermos, bem vivermos, aceitaremos a dor, então, como uma amiga, um recurso pedagógico de Deus, e iremos transformar o nosso sentimento juntamente com Cristo, que é Ele que vai converter tudo isso dentro da gente, nesse amor por excelência. Então, que entendamos que é um processo que já vem de longo tempo. É um processo que nós estamos caminhando há muito tempo, né? Desde lá do reino mineral até o reino vegetal, o reino nominal, e que todos nós iremos avançar até a angelitude. Não tenhamos pressa para isso. Aproveitemos o caminho, aproveitemos o nosso recanto de consolo, de reflexões sobre a doutrina, o Espiritismo. Aproveitemos os nossos queridos parentes que estão conosco, as pessoas que tocam o nosso coração e estão juntos de nós. Aproveitemos todos os recursos que nos são trazidos para que a gente possa avançar, entendendo que a gente precisa amar os outros e que para que a gente possa aprender a amar, é preciso começar primeiramente com a gente. Esse amor, esse auto-amor, não é um amor egoísta de pensar primeiro em mim, porque Emmanuel vai explicar que esse auto-amor é justamente buscar as verdades eternas e trabalhar incessantemente para transformar o meu interior em um ser humano melhor, um ser de luz. Isso é se amar, é buscar as verdades do Cristo, transformar em seu coração e avançar, acolhendo muitas vezes as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas limitações, para que possamos então ir perdoando-nos cada vez que erramos e assim conseguimos também projetar isso nos outros e perdoar os outros.
trabalhando conosco mesmo, para que a gente possa aceitar o outro como ele é, eu preciso aceitar a mim como eu sou. Para que eu possa aceitar a mim como eu sou, eu preciso me ver integralmente. Ver que eu tenho inúmeros defeitos ainda a trabalhar, mas já alcancei inúmeras virtudes que antigamente não tinha. Graças a Deus, como diz Paulo, hoje já sou o que sou. E iremos avançar muito mais na eternidade. Então, tenhamos fé e a confiança de que já avançamos muito. Temos ainda muito a fazer, mas que, graças a Deus, já somos o que somos. E se estamos aqui hoje, é porque estamos conscientes de que precisamos avançar a cada dia um pouco mais. E que essa luz virá de fato se estivermos com Cristo, nos comprometendo-nos a cada dia, fazer uma migalhinha de boa vontade a cada dia perante a eternidade. Não tenhamos pressa, porque o tempo não existe. Que bom ouvir, Eliana. A Vilma deve estar exultante com o seu comentário, porque você falou do amor com muita propriedade. Eu vou representar ele aqui. A gente pensa que o amor, quando nós pensamos nesse tema, tendemos a nos referir ao amor que sentimos pelas pessoas queridas, pelo amor entre duas pessoas. Apesar de ser especial esse sentimento, mas nós somos capazes de realizar muito mais coisas, por mais motivos, movidos pelo amor do que este. Então, o Espiritismo nos convida a uma reflexão mais ampla sobre o amor. Não somente o amor que nós sentimos uns pelos outros, pelas outras pessoas, por essa ou aquela outra, né? Mas a nós mesmos e a tudo que nos rodeia, inclusive a humanidade, planeta que habitamos. Então, como diz aqui no capítulo 11 ou 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Lázaro diz que, na sua mensagem, que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, fazer aos outros o que gostaria que se lhe fizessem, procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana. Então ele segue aquele preceito de Emmanuel lá em Fonte Viva: o amor é a força divina do universo. Então, a sugestão que os espíritos nos dão é que nós amemos até doer. Não sei se amor dói, mas até doer. Porque é essa a mola mestra que Jesus acionou os nossos interiores, quando ele amou incondicionalmente a todos e a tudo, em nome do Pai, né? Então, é muito bom a gente abordar esse tema, porque ele vai abrindo um leque à nossa frente e nós vamos nos dispondo a nos diminuir perante essa grandiosidade que é o universo. Verdade, Munir. Bom, a gente já está chegando então ao final do programa. Que pena. Não acredito. Hoje foi uma noite muito especial. Aqui o Luiz, ele coloca aqui, ó, boa noite com Jesus, uma centelha de luz iluminando nossos corações. Eliana inspiradíssima e Munir com toda a sabedoria espiritual. Quem dera. O Luiz é muito bondoso. Ele é, o olhar dele é um olhar bem iluminado, porque ele olha sempre a nossa boa parte, né? Então, eu agradeço ao Luiz pela oportunidade, Munir, e confesso que realmente o Luiz acertou. Hoje houve realmente uma inspiração diferente dos outros programas. Logo que você iniciou a prece, foi uma prece muito bonita, muito emocionante, e eu senti realmente uma presença aqui comigo que está facilitando e dirigindo os meus pensamentos. Talvez irmã Sheila, Meimei, não sei. Ou a minha própria mentora ou mentor. Mas, de fato, essa presença se fez presente e transbordou, né, da minha boca aquilo que muitas vezes eu necessitava também aprender e para conseguir ser uma ferramenta melhor.
Então, de fato, eu te agradeço por essa oportunidade de contato com essa presença que, de fato, aqueceu meu coração. Puxa, Eliana, ouvir isso nos massageia a alma, né? Porque é uma reciprocidade. A energia transmuta-se a partir dos pensamentos, sintonia, né? Então, a nossa querida amiga Marisa é uma palestrante aqui também, obrigado por estar conosco. E é um prazer imensurável, inesquecível, estar aqui dividindo esse espaço com você, oportunizado pelo amigo Luiz e a Adilene, que são esses divulgadores eméritos da doutrina espírita, que fazem um trabalho elogiável e incansável, e que eu não me furto a comentar, porque é exemplar. E aí, conhecê-la também foi um privilégio. Está sendo, melhor dizendo. Eu brinco com o Ricardo que a gente vai chegar a ser conhecido lá na Lua, de tanto que o Luiz divulga. A Luiz já está indicando outra pessoa. Então, mas muito bom, viu, Liana? Assim, trocar essas impressões com você, aprendendo juntos, muito bom. Renova os nossos interiores. Eu que agradeço, Munir. Esse programa, eu falo para o Ricardo que ele tem transformado cada vez, cada sábado que a gente vem aqui, ele traz uma transformação interior, assim, é muito bom. Não sei o que acontece. Eu teria que ter duração de 2 horas, né? É verdade. Eu gostei Porque muito de te conhecer e vou pedir para o Ricardo reagendar. porque esse formato de programa, assim, Eliana, na minha concepção, ele se torna mais produtivo e mais abrangente, e também quem está acompanhando se sente à vontade para intervir, né? Do que um simples monólogo, né, de alguém fazendo uma palestra. Então, Foi muito bom. ideia do Luiz, a O Luiz inspiração dele. sempre pioneiro, Luiz. Munir, então, assim, eu vou deixar para você as considerações finais, já agradecendo de antemão a Jesus pela oportunidade de ter te conhecido, pela oportunidade de estar aqui com você, aprendendo cada vez mais sobre as palavras do Mestre, sobre as palavras de Meimei, e agradecer muito pela prece e pela essa presença que veio me visitar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu espero que você esteja conosco em outras oportunidades. De coração. Nossa, uma honra imensurável, Eliana. Obrigado, viu? E aí, se eu pudesse colocar algo como encerramento da minha fala, eu repetiria Saint-Exupéry, quando ele diz: Tu te tornas responsável por aquele que cativas. Então, a doutrina espírita nos ensina, parodiando esse pensador, que nós devemos cativar inicialmente a nós mesmos, como seres celestiais que somos, porque fomos criados por um ser divino. Então, se nós somos partícula dessa divindade, nós devemos nos valorizar e nos buscar a nós mesmos a todo momento, para que as questiúnculas, as vicissitudes, os maus entendidos sejam relegados a segundo, terceiro ou último plano. Que o primeiro plano seja amar incondicionalmente, respeitar na intensidade máxima e fazer dos dias uma sinfonia de amor. Que nós possamos ser a cada dia melhores do que fomos ontem, mas bafejando o presente com as orações que Jesus nos ensinou, pedindo a Ele que aporte em nossos quartos ou nos nossos adormeceres para nos inspirar com a presença divina de Nossa Mãe Santíssima. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade
de um dia ter conhecido essa doutrina de luz, que me transformou, foi através de uma dor, de uma cirurgia espiritual, e que me chamou. Mas que hoje, se eu pudesse fazer uma outra opção, eu queria voltar a ela pelo amor. Porque é através do amor que a gente aprende os seus substratos. Olha, Eliana, prazer imenso estar aqui, viu? E depois, se o Ricardo te ouvir, fale para ele que eu fiquei sentido de não tê-lo conhecido aqui presencialmente, mas muito obrigado, viu? Foi uma honra, uma subida honra estar aqui hoje e sorver desse momento com você. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer também, vamos ver se eu consigo falar. Olha, Luiz, com certeza, eu já vou passar o nome da Marisa Brum aqui para o Ricardo, ele que faz a agenda para gente. Agradecer aqui a Vilma, o Luiz, a Marisa, a Marta, a Miguela, o Écio, a Maria Helena, a Lúcia Maria, Maria do Carmo, a Marisa, a Nonato, a Marta Andrade, a Simone, Ana Maria, José Aparecido e Célia, Ana Maria Correia, a Roberta, a Antônia de Fátima, a Adriana Helena. Muito obrigada por todas as contribuições que foram deixadas aqui no chat. E muito obrigada também por essa vibração, viu, Vilma? Com certeza. Obrigada mesmo, a gente precisa sempre de prece. Imagina de Maria de Nazaré, então. Bom, então a gente vai se preparando para o segundo trabalho do programa, que é um trabalho muito importante, Munir, que é o trabalho justamente das vibrações, né? Então eu peço que todos separem aí a sua aguinha. Eu separo sempre aqui uma para mim e uma para os meus cachorrinhos, que é essa aqui. E aí eu peço para todos separarem, se tiver animalzinho também, separa uma aguinha para eles e ao final pode ofertar essa aguinha para eles também. O meu está aqui do lado, esperando. Os meus estão aqui também, eles tomam toda semana. E aí eu queria pedir nessas vibrações, né, o auxílio da irmã Sheila, né, da Meimei, o auxílio dos nossos benfeitores, do nosso Mestre Jesus, para que possa fluidificar essas águas, trazendo para o nosso espírito e para o nosso corpo aquilo que necessitamos. Então, Munir, eu queria pedir, se fosse possível, uma prece para ir fluidificando essa água, para que a gente possa tomar ao final da prece. Eu fazer novamente? Que privilégio, hein? Obrigado, Eliana. Então, revoltos novamente ao nosso interior. Lembremos-nos das mensagens que nos sorvem do alto. E peçamos a Jesus, nosso divino mestre de amor e luz, que ele nos conceda a serenidade necessária, para que nós, juntamente com os amparadores do alto, que fazem viver os nossos sentimentos, para que possamos, dia após dia, momento após momento, enternecer nossas relações e rogar aos céus o substrato do alto, para que inunde as nossas vibrações interiores, o nosso âmago, as nossas entranhas, para que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e certamente amanhã melhores do que hoje. Que nós possamos ser os discípulos do seu evangelho, divulgadores do seu amor, trabalhadores da sua seara e catalisadores dessa essência divina que se distribui entre nós. Pedimos, Senhor, que olhe por todos aqueles que nesse momento intencionam desistir da vida, para que eles sejam renovados em suas intenções, para que se restabeleçam dessas divisões interiores. Pedimos, Senhor,
que olhe por todos aqueles que nesse momento não possuem os lares como possuímos, não possuem as esperanças que nós conquistamos, e que o porvir para eles não mais existe. Pedimos a cada um que hoje, ao recostarem seus cabelos nos travesseiros, possam receber a visita da amada Mãe Santíssima e que ela deposite ao lado de cada um desses assistidos uma pétala de rosas que perfume seu semblante, que retoque as suas emoções e faça sorver a esperança da manhã. Pedimos pela nossa irmã Roberta Hildracena, que nos pede vibração para a sua condição física, a sua cirurgia de reconstrução do ligamento e a fisioterapia que causa-lhe dores. Que ela possa ser sustentada nas suas necessidades, Senhor. E todos aqueles que se encontram no chat, que nos acompanham ao vivo ou posteriormente, possam receber do alto as benesses e as contemplações que tanto almejamos. Pedimos pela nossa irmã Eliana, pelo nosso irmão Ricardo, que executam esse trabalho de divulgação do seu Evangelho, Senhor. E também ao nosso Luiz Domingues e a Dilene Paulon, para que continuem fortalecidos na fé, buscando sempre eternizar a sua luz de amor. E assim, agradecido, Senhor, pedimos permissão para entoar o cântico de amor que tu nos ensinaste quando esteve entre nós há mais de 2000 anos, divulgando o seu divino amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Tu que sois o poder, a glória, a verdade e a vida para todos sempre. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, Munir. Muito obrigado pela prece. Agora a gente já pode beber a nossa aguinha. Nossa. Bom, muito obrigada a todos. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado, Munir. E até a próxima. A nossa amiga Maria Helena, lá de Sergipe. Que bom. Aracaju. Boa noite, Maria Helena. Boa noite a todos. Para a cachorrinha Miguelita também. Bênçãos para ela, viu? Obrigado, beijo, gente. Por esse momento, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.